No Plano Geral de hoje, você vai ver uma entrevista com o produtor cultural e curador Roberto Moreira Cruz. Nesta conversa com a jornalista Júlia Nogueira, ele dá exemplos do que são as formas expandidas de cinema no contexto da cultura contemporânea. Esse conceito, ele voltou um pouco hoje na discussão sobre essas questões das formas de expressão com o cinema, em função de uma tendência que já vem acontecendo, talvez nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, de uma presença muito grande de obras audiovisuais utilizadas ou exibidas de maneira diferente da sala de cinema. Então, tem acontecido isso, de certa forma, se deve ao fenômeno da digitalização da imagem, que possibilitou uma espécie assim, cada vez mais de pessoas usando o audiovisual como forma de expressão, e grande parte dessa produção feita por artistas, né? Por artistas visuais, por gente ligada às outras, que tem uma outra formação que não seja propriamente a do cinema, né? Então, tem-se observado que essa presença do audiovisual nesse contexto, né, das artes visuais, ela acabou mostrando que há uma série de outras possibilidades de você trabalhar com a linguagem do cinema, sem propriamente ser um filme narrativo, com uma estrutura mais convencional, com um tempo determinado de duração. O próprio surgimento da internet e do cinema levado para essa plataforma como uma forma não só de exibição, mas também de expressão e de uso disso, né, como uma ferramenta de produção, pode ser considerado cinema expandido, né? No contexto das artes visuais, os artistas estão realizando trabalhos experimentais. Às vezes são performances, às vezes são filmes narrativos mesmo, que não tem uma duração prevista de princípio, meio e fim, etc., que são exibidos em galerias ou em museus, por exemplo. Uma outra forma que você pode considerar são as chamadas performances audiovisuais, os concertos audiovisuais, que são exibições feitas em salas de cinema ou no teatro, às vezes em várias telas ao mesmo tempo, e a execução dessa projeção ou dessa edição desses trabalhos serem feitos em tempo real, né? Chamados de performance, de live image, tem um termo que é usado também que é cinema ao vivo. Enfim, são vários formatos ou formas, né, modelos de se trabalhar e experimentar essas formas de expressão, né, do cinema expandido. Se antes havia uma diferença nos formatos, nas tecnologias, na maneira de lidar com a imagem, nesses formatos, o que implicou no modo de você definir o que era cinema e vídeo. Tinha uma época que se usou uma expressão que era cinema eletrônico, nos anos 80, o efeito também da televisão produzindo filmes. Hoje o que está se mostrando é que não existe mais isso. A gente hoje não está falando nem mais de híbridos, né? De linguagens híbridas. Unificou, né? Unificou para uma mídia, né? E que o uso dessa mídia vai possibilitar você se expressar com ela de várias formas diferentes, né? Então não vejo mais assim um porquê, uma necessidade de se pensar essas distinções, né? Acho que o mercado do cinema como tal ele vai continuar a existir cada vez mais forte, né? Acho que em termos assim econômicos a indústria cinematográfica ela se adaptou muito bem ao fenômeno do digital, né? Já até decretaram, né, que a partir de 2016 os filmes em Hollywood vão ser produzidos todos em digital, não vai mais ser utilizada a película, porque se chegou num formato, vamos dizer, ideal, né? Tanto de produção quanto de distribuição para isso, né? E no campo das experiências mais autorais ou dessas do cinema expandido, isso vai continuar servindo como uma ferramenta de criação e de exibição também muito eficaz, né? Cine Magazine, apoio cultural Hospital Mater Dei, compromisso com a qualidade pela vida, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.